Olá, pessoal. Bom, o dia de hoje começa aí com uma história de assalto, né? Assaltantes que nas barbas aqui do poder em Brasília invadem um hotel supostamente extremamente seguro, né? Com uma segurança implacável, que ninguém lá ingressa sem a consulta aos hóspedes. Se alguém chegar no hotel para visitar um hóspede, tem que se apresentar logo na guarita ali de entrada, né, para dizer a que hóspede procura, né? No entanto, nesta madrugada, por volta de 4 horas da madrugada, bandidos ingressaram no hotel e arrebentaram os 3 caixas-fortes, né? Aliás, caixa eletrônico, os 3 caixas eletrônicos dos bancos, que lá existem ou existiam, porque os bandidos arrebentaram com dinamites, fortemente armados, renderam a segurança e arrebentaram os 3 caixas eletrônicos, levando tudo que tinha lá e desaparecendo. Chegaram na guarita de entrada do hotel, são 2 hotéis, né? Eu moro num deles, e chegaram na guarita do hotel e disseram que iriam buscar um hóspede, disseram o nome, a segurança do hotel confirmou a existência desse hóspede, a meu ver falhou porque não consultou o hóspede e eles ingressaram no hotel e fizeram o serviço, né? Então, eu estou destacando isso porque o hotel onde moro é vizinho do Palácio Alvorada, onde há segurança absoluta, né, para o presidente da República. É muito próximo. E mesmo assim, e com toda a segurança que há no hotel, esses bandidos invadiram, arrebentaram com dinamites na madrugada os 3 caixas eletrônicos e levaram todo o dinheiro. Realmente o país vive a insegurança. Por isso que esta pauta da segurança pública foi fundamental na campanha eleitoral. Se aqui nas barbas da presidência da República os criminosos invadem um hotel e roubam e conseguem sair ilesos e fogem, obviamente nós não estamos seguros em lugar nenhum nesse país. Eu coloco isso porque está na Câmara dos Deputados uma proposta do ministro Moro que se chama Anticrime, Antiviolência e Anticorrupção. E há lá uma morosidade em relação a este assunto que é colocado em segundo plano. Não é prioridade. Eu estou defendendo aqui no Senado, conversei ontem com o ministro Moro antes da audiência pública da qual ele participou. Estou defendendo, conversando com os líderes dos partidos. Ontem também conversei a respeito com o ministro Onyx. Tem que ocorrer uma construção entre o Executivo e as 2 casas, o Senado e a Câmara, para acabando com essas picuinhas, não é? Com essa discussão menor, que ficaria bem num bar, num fim de semana, na hora do lazer, acabando com essa discussão menor de baixo clero da política, acabando, portanto, com essa fogueira de vaidades, né? Que eu acho que exercer protagonismo é próprio do político. Todo político deseja exercer protagonismo, mas existe um limite, não pode superar esse limite. Quando chega o interesse público, nós temos que esbarrar no interesse público. A nossa vaidade tem que ficar muito aquém do interesse público. Por isso, vamos acabar com essas picuinhas. Não há necessidade de buscar prevalência em matéria de protagonismo, vamos fazer uma construção conjunta. Enquanto a Câmara discute lá
a reforma da Previdência, nós discutimos no Senado esse pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Como se faria? Já que, pelo regimento, a proposta chega pela Câmara e vem ao Senado, ela pode sair do Senado e ir para a Câmara se formos nós, senadores, os subscritores desta proposta. Então, o que eu estou sugerindo, e outros senadores também, é que essa proposta que veio do ministro Moro seja a matriz de uma proposta que elaboraríamos aqui no Senado, aproveitando as teses do ministro, do Ministério e do governo, portanto, e aduzindo as nossas propostas. Eu próprio tenho 13 projetos tramitando aqui no Senado Federal, além dos que estão na Câmara. Aqui no Senado Federal, eu tenho 13 projetos que dizem respeito a essa pauta, a esta agenda, né? Anticrime, antiviolência e anticorrupção. Então, e parece que temos aqui, segundo informações, quase 80 projetos, cerca de 80 projetos de senadores que dizem respeito também a esta agenda. Então, nós envolveríamos todas as sugestões num só pacote. Subscreveríamos, o presidente do Senado poderia ser o primeiro subscritor da proposta, aprovaríamos aqui e levaríamos à Câmara. Com isso, nós estamos encurtando o caminho, nós estamos encurtando o tempo do Senado para a Câmara e da Câmara para a sanção do presidente da República. E, da mesma forma, o caminho inverso seria feito pela reforma da Previdência. A Câmara debate, aprova, modifica, aprova, encaminha ao Senado e o Senado, então, delibera posteriormente, encurtando o caminho. Aí nós aprovaríamos, ao mesmo tempo, as duas propostas, a do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é a da reforma da Previdência, e a do ministro Moro, que é o pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Aliás, não importa de quem seja a proposta, o próprio ministro ontem disse isso aqui na Comissão de Justiça, não importa quem seja o autor da proposta. O que importa é que uma nova legislação seja aprovada, impondo mais rigor. Eu comecei relatando um crime que ocorreu aqui em Brasília, um assalto, um roubo. O que tem a ver com essa proposta? Na proposta do governo, fala-se em desestimular o roubo, a violência, o crime, impondo um rigor maior nas penas e organizando melhor o Estado na defesa da sociedade, aparelhando melhor o Estado na defesa da sociedade. Por isso, ainda ontem o ministro falou de um centro integrado que será instalado primeiramente em Foz do Iguaçu, lá na faixa de fronteira, e depois, se bem sucedido, será instalado também em outras regiões do país, na faixa de fronteira, porque, como nós sempre advogamos, o crime que chega aqui começa lá, no tráfico de drogas, no contrabando de armas. A violência que explode aqui em Brasília, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer capital do país, começa lá na faixa de fronteira. Então, esse é um procedimento necessário que nós defendemos bastante durante a campanha eleitoral, falamos muito disso na campanha eleitoral, e será a primeira experiência será lá em Foz do Iguaçu. É um modelo norte-americano que bem sucedido nos Estados Unidos, que será agora implementado aqui e certamente dará bons resultados também. O que não se pode ignorar é que esta lentidão que se propõe por aqui, com essa estratégia de protelação de projetos importantes como este, tromba na aspiração do povo brasileiro, que se revelou nas urnas. Qual foi a agenda vitoriosa na campanha? Do que se falou mais? Sem dúvida, esta foi a agenda vitoriosa, a agenda que elegeu a maioria no Congresso, que renovou o Congresso, inclusive. É por isso que temos aqui, como nunca tivemos, muitos militares, né? Aqui temos general, coronel, capitão,
major, aqui temos delegado, temos juiz, promotor, enfim. Por quê? Porque esta agenda prevaleceu. E retirar, como disse há poucos dias, retirar, portanto, da pauta da Câmara dos Deputados a agenda anticorrupção, consubstanciará, consagrará o estelionato eleitoral. Seria um estelionato eleitoral. Por quê? O que se pregou na campanha não se faz agora. O discurso não vale. O discurso é desmentido pela prática. Então, nós estamos voltando a insistir. Estamos aqui para voltar no assunto, para insistir que é possível, sim, votar as duas matérias concomitantemente. Não se diga mais que o pacote anticorrupção prejudica a reforma da Previdência. Votem lá a reforma da Previdência e concordem com essa estratégia de iniciarmos pelo Senado a votação desse pacote, é o apelido que deram, né? Pacote, não gosto muito, mas é o pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Seria, sem dúvida nenhuma, uma demonstração de capacidade de entendimento entre os poderes e as duas casas do Congresso e seria, sobretudo, uma demonstração de interesse em acelerar os procedimentos, porque o Brasil cobra e nós estamos atrasados. Essa agenda chega com muito atraso. Eu só coloco em igualdade de condições com esta agenda a agenda da eficiência na administração pública, a eficiência de gestão. É a grande cobrança do povo brasileiro e é isso que ficou patenteado durante a campanha eleitoral e no resultado eleitoral. O que se buscou, eu não estou discutindo se a escolha foi certa, quando se elegeu este deputado, aquele senador, aquele presidente, aquele governador. Eu não estou dizendo que a escolha foi acertada, mas esse foi o desejo do acerto, o interesse, esse foi o objetivo, a mudança, a eleição do que é prioritário para a sociedade. E exatamente estas duas agendas, a agenda anticrime, antiviolência e anticorrupção e a agenda da gestão eficiente, são as duas agendas, já que a agenda também é palavra da moda, vamos repetir muito, não é? Então, são as duas agendas prioritárias do povo brasileiro. E eu incluo aí como prioridade máxima, na agenda número 1, o fim do foro privilegiado. Eu conversei há pouco com o senador Oriovisto, que está desesperado, angustiado, já que ele chegou agora ao Senado Federal, e está se sentindo, como eu também, impotente diante dos acontecimentos. Por que não se vota na Câmara dos Deputados o fim do foro privilegiado e vota-se uma matéria que contraria a eficiência administrativa, que se impõe a liberação dos recursos das emendas de bancadas, sem garantia de que esses recursos serão retirados de algum lugar. Se aprova a liberação de mais de 4 bilhões de reais no ano, por intermédio de emendas de bancadas, mas não se aponta de onde virão esses recursos. E é evidente que se o governo já não consegue cumprir a lei do teto, com medidas desta natureza, é que não cumprirá mesmo. Então é a esculhambação geral, é a desorganização, é a desarrumação das finanças públicas do país, é o endividamento crescente, as altas taxas de juros, é o que asfixia a nossa economia e mata as esperanças de desenvolvimento do povo brasileiro. Então, não se vota o fim do foro privilegiado, mas vota-se com uma celeridade incrível, surpreendendo a todos, uma proposta dessa natureza que vem dos tempos do Eduardo Cunha. É a pauta bomba da época que ressurge agora.
Àquela época se combateu muito uma tal pauta-bomba, que era liderada pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Pois bem, esse projeto é remanescente daquela seleção de projetos daquele tempo. Então agora, eu acho que essa questão de emendas parlamentares, emendas de bancadas, é uma questão a ser discutida. Mas o que se fez lá na Câmara dos Deputados aprovando esta proposta vem na contramão da eficiência administrativa. É o engessamento absoluto do orçamento, retirando a flexibilidade necessária que tem que ter o chefe do Executivo para aplicar os recursos nas prioridades eventuais. E as prioridades se alteram, mudam. A realidade social é dinâmica. O que é prioridade hoje, amanhã deixa de ser prioridade. Em determinado estado é preciso mais dinheiro para a saúde, no outro precisa de mais dinheiro para a educação. Esse engessamento vem contra a eficiência da administração pública. Então, deu-se uma trombada no avanço, naquilo que se deseja como avanço, como progresso administrativo, né, fica para trás. O que nós conversamos hoje com o Olho Visto? A possibilidade de um enfrentamento aqui no Senado, dizer, olha, nós não votaremos projeto da Câmara enquanto não votarem lá o fim do foro privilegiado. Mas eu quero fazer aqui também uma cobrança. Onde estão os movimentos que não se movimentam? Os chamados movimentos vitoriosos, que elegeram deputados, senadores, elegeram presidente da República. Onde está a agitação aqui, ó, nas redes sociais? A agitação fica por conta da briga de um com o outro? Ou a agitação vai continuar alimentando essa dicotomia entre a extrema esquerda e a extrema direita e vai esquecer questões fundamentais para o país, como o fim do foro privilegiado, ou deixou de ser fundamental? Ou era fundamental apenas na campanha eleitoral e agora não é mais? É para proteger a autoridade, para colocar a autoridade no pedestal da impunidade? É para oferecer essa proteção, esse guarda-chuva, essa blindagem aos marginais de colarinho branco? Ou vamos acabar com essa vergonha do foro privilegiado? Sim, nós vamos tentar colocar aqui como condição para a votação de projetos que chegam da Câmara. Nós somos poucos, certamente, mas nós precisamos demonstrar que é preciso reagir, né? Então, nós vamos tentar, já na próxima semana, quando vier para a Comissão de Constituição e Justiça a discussão dessa matéria aprovada na Câmara, não venham dizer que é em benefício dos municípios. Não, isso é outro interesse. Eventualmente, o município pode ser beneficiado quando o parlamentar elege prioridades corretamente. Mas quem assegura que todos os parlamentares elegerão as prioridades corretamente? Um governo precisa de organização, um governo precisa de um elenco de prioridades eleito com inteligência e com competência técnica. Nem sempre os projetos priorizados nas emendas que surgem dos parlamentares são projetos tecnicamente prioritários. E por isso há muito desperdício do dinheiro público. Então essa é uma discussão, mas nós vamos, paralelamente a essa discussão, modestamente impor, porque eu repito, não somos maioria, somos minoria, mas nós vamos colocar como condição para votar matérias que chegam da Câmara, especialmente esta, nós vamos colocar como condição que a Câmara vote lá o projeto que acaba com o foro privilegiado. Assinamos esse acordo de reciprocidade, porque não existe nada mais importante no Congresso agora. E olha que eu vou ousar em dizer, a reforma da Previdência não é mais importante que isso. Esse pacote do Moro não é mais importante do que isso.
Nada é mais importante do que o fim do foro privilegiado, porque, acabando com o foro privilegiado, nós iniciamos um novo tempo com uma nova justiça e teremos autoridade, aí sim, para legislar em matéria penal, em matéria criminal, em medidas de combate à corrupção. Porque nós perdemos a autoridade quando nos protegemos. Queremos legislar para os outros e não para nós. Queremos impor rigor para os outros, elevar penalidades para os outros, facilitar a justiça na condenação dos outros e dificultar quando se trata de defender os interesses localizados entre autoridades do país. O que se fala é que vem uma pressão de fora contra a votação do projeto, que vem uma pressão, por exemplo, do Poder Judiciário. E é evidente que nós não generalizamos, mas há magistrados interessados em preservar o seu foro privilegiado. Isto é inegável. Por isso, muitos querem uma CPI da toga aqui. Muitos magistrados querem, muitos defendem, porque são limpos. As suas togas estão lavadas, são limpas. Outros não querem, porque as togas estão sujas. Então não querem CPI, não querem o fim do foro privilegiado. Por isso, há os que exercem pressão para que essa estratégia de protelação vigore interminavelmente. E nós não podemos permitir isso. Então, essa cobrança aos movimentos nas redes, aos grupos de WhatsApp, a essas páginas todas nas redes, que foram embaladas durante a campanha eleitoral, que foram turbinadas durante a campanha eleitoral e que permanecem ainda aí presentes, né, nas redes sociais, por que não eleger esse tema? Eu acho que eu não estou sozinho, tem muitos brasileiros, certamente uma maioria esmagadora de brasileiros deseja que se acabe com o privilégio das autoridades. O foro é o principal privilégio. Do ponto de vista histórico, emblemático, é o principal privilégio. E os outros privilégios também devem ser combatidos como nós estamos combatendo. Ainda ontem, né, ou anteontem, não me lembro bem, fizemos aqui uma live, na segunda-feira fizemos uma live em que eu destaquei a necessidade de acabar com o privilégio de ex-presidentes da República. E apresentei aqui números que provocam indignação. A ex-presidente Dilma, cassada, afastada do cargo pelo impeachment, ela gastou mais de 630 mil reais no ano passado, sem computar os salários dos seus assessores pagos com dinheiro público. São assessores, servidores públicos que são oferecidos a ex-presidentes e acompanham os ex-presidentes para sempre, com recursos públicos, dinheiro público. E nós apresentamos um projeto aqui no Senado, está vigorando, está tramitando no Senado, para acabar com esse privilégio, com essa mordomia dos presidentes da República que foram cassados e condenados. E numa campanha eleitoral em Minas Gerais, a ex-presidente gastou de viagens diárias, combustível, etc., mais de 500 mil reais, com um total de despesas de mais de 600 mil reais, sem computar, eu repito, os salários. Então você pode dobrar esse valor, seguramente pode dobrar esse valor, com mais de R$1 milhão de gastos no ano. O ex-presidente Lula, preso, também gastou do lado de fora. Não gastou só na prisão, gastou do lado de fora. Do lado de fora foram mais de 130 mil reais de despesas contabilizadas. Repito, sem incluir salário de servidores à sua disposição, que são assessores e seguranças. Isso do lado de fora. Mesmo preso, teve os benefícios da mordomia concedida
aos ex-presidentes da República. Então, nós não estamos combatendo apenas um privilégio, nós estamos combatendo todos os privilégios, inclusive auxílio moradia, verba indenizatória. Esse é um combate permanente que nós travamos aqui, que muitos não enxergaram, muitos não viram, muitos desconsideraram, muitos ignoraram, mas há muito tempo nós estamos nesse combate. Não é agora, não chegamos agora. Estamos aqui há bom tempo nesse combate. E o fim do foro privilegiado é, sem dúvida nenhuma, a bandeira maior que o brasileiro tem que empalmar neste momento, porque é um salto civilizatório acabar com ele, é, sem sombra de dúvida, um passo adiante, é um avanço considerável, é eliminação de um atraso, é a busca da nova justiça que todos nós desejamos, e por isso a nossa insistência. Não basta cantar hino nacional, não basta carregar a bandeira do Brasil, é preciso ter comportamento, atitude, determinação e exigir as definições em nome do futuro do Brasil. Muito obrigado a todos aí, uma ótima quinta-feira e caminhamos depois para o Paraná. Amanhã à tarde estaremos lá em Curitiba para continuar o trabalho no nosso escritório, atendendo as pessoas que desejam conversar conosco. E o meu apelo final aqui para você é que multiplique, tente ampliar, vamos convencer pessoas, vamos avançar para todos os rincões desse país. E eu peço a você, inclusive, que nos ajude a multiplicar aqui as nossas ideias, a prestação de contas que faço aqui nas minhas páginas, tanto do Facebook, quanto do Twitter, quanto do Instagram, do YouTube. Nos ajude a multiplicar. Busque seus amigos, seus conhecidos, mandem o link, peça para acessarem a nossa página e façamos dela uma trincheira de combate aos privilégios das autoridades, à corrupção, à violência, ao crime, nessa tentativa desesperada de mudar o Brasil para melhor, evitando um descalabro ainda maior, já que estamos praticamente no fundo do poço em matéria de credibilidade e respeitabilidade junto ao nosso povo e também junto às nações civilizadas do mundo. Vamos então multiplicar. Estamos fazendo esse apelo, fazendo humildemente, modestamente este pedido, porque certamente será um estímulo aqui ao nosso trabalho, e não é só uma presença de quem passa a mão na cabeça, de quem só elogia para estimular, é importante estimular, mas é também a presença daqueles que podem criticar construtivamente e fazer as suas sugestões com o objetivo de melhorar o nosso desempenho aqui nesta missão que temos que cumprir pelo menos por mais 4 anos. Grande abraço a todos.